Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, estou aqui novamente, voltamos a gravar e aqui com a nossa parceria muito boa, Gomes Advocacia. Doutor Yara, muito obrigado por estar aqui. Que saudade que eu tava de você aqui no Saudades, nosso saudades. podcast, conversar, trocar uma ideia. Como está? Tudo bem, Renan? Parceria de sucesso, né? Gomes Advocacia e Vida Mental. O ano só começa quando a gente começa os nossos podcasts, né? Não é que Exatamente. depois passa o carnaval. É quando a gente volta aqui pro estúdio para falar sempre de coisas muito importantes para os nossos ouvintes, para quem assiste a gente, para quem está acompanhando a gente. É super importante rever a reestruturação de tudo. A gente está vendo aqui atrás o novo layout do Gomes Advocacia. Já vou pedir para vocês seguirem o advocacia.gb no Instagram, né? E também as redes sociais da Vida Mental. Legal. Vida Mental Perícias e Vida Mental Clínica. O da Vida Mental Clínica é Vida Mental e Vida Mental Perícias é Vida Mental ponto perícias. É muito importante, pessoal, vocês saberem os direitos de vocês. É uma luta nossa, né, diária pela informação, pelo idealizador da clínica. Então é muito importante que vocês saibam o que vocês podem ter. E a gente vem aqui começar esse 2024 com uma notícia de 2023, no findar ali, no fechar da cortina de 2023, a gente vem com uma notícia muito importante, né, Renan? Vou deixar você É isso puxar aí pra mesmo. No gente. final de 2023, nós fomos surpreendidos positivamente com a portaria 1999 do Isso. Gabinete Ministerial do Ministério de Saúde, que passou a incluir transtornos mentais como doenças do trabalho. E é claro que para falar disso, para a gente discutir, a gente trouxe a doutora Yara, que é a nossa parceira aqui. Mas antes disso, eu preciso falar um pouquinho dessa logo. Ficou muito, muito bonita. Você Obrigada. teve alguma inspiração, a questão de cores? Como que foi? O nosso marco, assim, sempre foi a base do negro, porque nós somos afrodescendentes, as sócias. Então, a gente tem uma matriz, que é a valorização da nossa história. E o dourado é do ouro, Legal. de ver brilhar, de buscar o dinheiro mesmo. Então, a gente fez questão de trazer isso no logo. E o logo ele passou por uma reformulação que o escritório todo passou. E aí nós trouxemos justamente os 2 Gs, né? Porque nós somos Gomes e Gomes. E foram vários formatos ali de como é que a gente ia colocar. E esse foi o grande escolhido aí. E é a nossa nova identidade daqui. Fazemos 10 anos esse ano. Então, para a próxima década aí, temos uma nova identidade. Só até o McDonald's muda, né? Porque a gente não pode. É, 10 anos, vai ter comemorações? Como que vai ser? Estamos fazendo uma festinha aí que desde já te convido, Legal. né? Oh, claro. Precisamos de uma Vamos festa. fazer a cobertura com o microfone. A gente vai bolar aquela canopla e vamos Daí eu tenho um entrevistar o pouco de pessoal. medo, que a última festa que você cobriu eu tenho um pesadelo até Ah! hoje. Procurem essa festa no canal Vida Mental. Fica a dica. Vamos lá, falar de novo do Instagram. Qual que é o Instagram, doutora? Advocacia.gb, pessoal. É isso mesmo, já segue lá. Vou convidar vocês também para seguir o canal da Vida Mental no YouTube, canal Vida Mental. Então já segue, se inscreve, ativa o sininho para as notificações e vê aí nossos próximos vídeos. E esse ano a gente tem muito conteúdo vindo por aí. E eu vou combinar de abrir uma caixinha de pergunta para vocês colocarem o que vocês querem saber lá no Instagram do advocacia.gb. E o que vocês mais votarem, a gente volta aqui e grava pro pessoal, tá bom? É isso aí. Vou combinar com o pessoal assim. Vamos falar então dos transtornos mentais Vamos lá. como doenças do trabalho. Como que foi, doutora? Como aconteceu isso? Então, o que acontece? Primeiro vamos colocar um ponto muito importante, o que é a doença do trabalho. A doença do trabalho é tudo aquilo que o teu trabalho lhe gera ou ele intensifica. Por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade. Você é contratado, você sabe que você tem um transtorno de ansiedade. O seu transtorno piora, a sua medicação triplica, duplica. Então é o seu trabalho que está piorando. Você identifica que é o seu trabalho que está piorando aquela questão. E a doença do trabalho é uma doença que é provocada neste ambiente. Só que aí nós temos um problema. Saúde mental, ela é negada, atrapalhada, ela finge que não existe por milênios. Quando que a gente vai colapsar?
da pandemia. Quando tranca todo mundo dentro de casa, nossa, não é que realmente depressão existe? Gente, quantos heróis, né, morreram aos 27? Ai, nossa, mas era uma questão de uso de droga. O uso de droga é uma doença caracterizada como doença do trabalho passível de afastamento e aposentadoria. Vou trazer isso daqui a pouco para você. Então, o que vai acontecer? Nós temos um grande estudioso de humanidade chamado Edgar Morin. Ele escreve um livro um pouquinho antes da pandemia, quase como uma trombeta do apocalipse. Ele escreve um livro que é Como Sobreviver em Tempos de Crise. E ele traz a grande questão. Para você sobreviver em tempo de crise, você precisa entender que você é um ser humano. Enquanto você não entender que você tem humanidade, que você precisa de empatia, que você precisa sobreviver em sociedade, você não vai conseguir viver bem. E o ambiente de trabalho, ele é sufocante em si. Você pode trabalhar com a coisa que você mais ama na sua vida. Eu tenho 2 carreiras. Eu sou professora e eu sou advogada. E é muito comum nas primeiras aulas, professora, o que você mais gosta? Eu gosto igual. Não me tira do escritório, não me tira da sala de aula. Os 2 vão me fazer bem. Preciso de férias dos 2, 2 vezes por ano? Preciso. Mas eu preciso estar lá. E quando você reconhece o ambiente de trabalho, isso vai avançando. Então, esse reconhecimento de que nós estamos seres humanos, essa é a nossa questão. Porque o ser humano, ele começa com um estudo muito absurdo de si mesmo, né? Quando a gente começa o estudo psicológico, não, tudo gira em torno do si, do id, o ego, o superego. Então, quando a gente para colocar isso no ambiente de trabalho, e são ambientes muito simples. Imagina aquela faxineira que estava indo para casa do patrão no dia que ele estava com Covid e ela tinha um filho pequeno dentro de casa, mas ela não podia deixar ele passar fome e ela podia morrer. Então, foi nesse momento em que as doenças começaram a aparecer. Aí todo mundo fala, hoje todo mundo tá na moda ter autismo, tá na moda ter... Não tá na moda, gente. Tá sendo diagnosticado. A medicina avançou. Ainda esse ano, só abrindo um parênteses para fazer um outro comentário, foi muito interessante que foi criado o colar de girassol. Porque os autistas, eles podem usar o colar com o quebra-cabeça, né, para identificação do autismo. E as outras doenças silenciosas, como a depressão, os transtornos de ansiedade, os transtornos de pânico, eles não tinham uma identificação. Então, você podia estar num local, imagina você estar no trem e começa a ter uma crise de pânico. Ninguém identifica aquilo. Ninguém identifica uma crise de pânico. Se você coloca o colar de girassol e você informa a sociedade que o colar de girassol é uma pessoa que ela precisa de um lugar para sentar, de um pouco de água, de um acolhimento, de chamar um bombeiro, você está fazendo bem para aquela pessoa. Então, a observação, o uso do colar de girassol é muito importante, até mesmo no ambiente de trabalho. Estou aqui trabalhando, comecei a passar mal, acabou minha bateria social, coloca o seu colar de girassol, continua no seu limite ou vai até o seu superior, olha, não consegui, tá? E aí, o que vai vir de importante? Entender o que é local de trabalho. O que é local de trabalho, professora? Local de trabalho é todo lugar onde você trabalha. Se eu sou motorista de ônibus e eu faço a linha São Bernardo Berrini, nem sei se o trólebus faz essa ligação inteira. Ele vai até a Berrini. Não sei se de São Bernardo direto, mas ele vai até a Berrini. Eu acho que ele sai de Diadema. Ele sai de Diadema, né? Acho que ele vai quebrando os caminhos. Mas assim, dá pra você ir de São Mateus até a Berrini de trólebus. E o motorista, todo esse caminho é o local de trabalho dele. Então, o que ele sofreu em todo aquele momento é um acidente de trabalho, é uma doença de trabalho. Então, até aí definir é fácil. O problema e quando você trabalha em casa? O home office, ele veio para trazer o maior desafio para as pessoas. Eu trabalho em home office. Eu confesso que eu tenho muitos problemas em
em que momento a Yara tá trabalhando, em que momento a Yara vai almoçar, em que momento a Yara acabou de trabalhar, em que momento a Yara começa o segundo turno pra dar aula. Às vezes acorda e emenda negócios. Um negócio da outra que vai acabar, tipo, lá pra... 11, 10 horas da noite, tá Yara assim. Você comeu hoje? Não. Esqueci. Tomei café. E aí vem essas grandes questões que são muito complicadas, porque a definição do ambiente de trabalho, ela era uma limitação muito grande de eu saber onde eu fiquei doente. Porque, eu fiquei doente porque meu chefe gritou comigo. Onde seu chefe gritou comigo? Na empresa. Tá, então eu sei. Olha, meu chefe tá gritando comigo numa reunião. Como diriam os mais jovens, numa call. Ele tá gritando comigo numa reunião. Como é que eu vou fazer prova disso? Grava. Não tenham vergonha de fazer prova de assédio. Não tenham essa vergonha em momento algum. Porque é o que mais acontece. O assédio é absurdo. 3 horas da manhã receber uma mensagem. Você é vigilante noturno, você trabalha no hospital à noite. Não, então... Você não precisa receber uma mensagem às 3 horas da manhã. A definição de local de trabalho, ela ficou muito complexa. Então, assim, se eu sofrer um acidente em casa, no meu horário de trabalho, em decorrência dele, é acidente de trabalho? Vai ter que emitir CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho? Vai. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho os 2 pés esquerdos. A chance de eu acordar, tropeçar no meu computador e cair de cara na minha impressora, ela existe. O que vai acontecer? Vai ter um acidente de trabalho. Eu tenho aqueles tripés para apoiar o celular para dar aula, né? Eu quebro uns 3 por ano. Não sei, eles vão lá pra minha cara e quebram. E tem dia que o celular voa. Sabe aquele destrava assim? Destrava e vem. Aí, se ele batesse, por exemplo, Deus me livre, e me machucasse, chefe, então, não ri. Mas o celular da instituição bateu na minha face durante a transmissão. Você pode pegar aí na gravação. E eu preciso de um acidente de trabalho. E aconteceu. Tá bom? E voltando a falar da portaria, a gente tem que falar especificamente, Renan, do artigo 423 dessa portaria, que ele vai falar, no seu capítulo 5, transtornos mentais e comportamentais. É uma tabela com todos os CIDs, muito explicadinha, muito fácil, só jogar no Google assim, portaria de doenças do trabalho, vai aparecer para vocês, vai aparecer assim, aparece, sem brincadeira, umas 30, 40 folhas de doenças, porque eles tentam colocar o máximo de doenças possíveis para que a pessoa não fique desamparada. É muito difícil, a menos que apareça uma coisa muito diferenciada, que nem o Covid, ele é uma doença, se você pegar em ambiente de trabalho, é uma doença de trabalho. Eu, quando peguei Covid, eu peguei em decorrência do trabalho, porque eu tava na clínica trabalhando e aí tinha um rapaz que tinha... A esposa estava internada e ele ia e voltava. E ele voltava para ver a esposa no hospital e nisso ele foi, trouxe e passou para todo mundo. Então, e aí? Tinha que ter aberto o CAT, tinha que ter feito tudo isso. É uma questão muito complicada. E o que vai estar lá de diferente pra gente? A gente começa com transtornos leves. Então, assim, o que entende como transtorno leve? Uma situação que não é incapaz de gerar o seu comportamento no trabalho. Toque, olha, não mexe na mesa dela, deixa a mesa dela sempre em ordem, não incomoda o seu colega, que eu acho que é uma questão, pessoal, até de urbanidade, né? Pra você viver bem. Você não chega no seu trabalho e vai beber a água da caneca do outro, né? Vai colocar alguma coisa na cadeira do colega. Você tem que respeitar. Exatamente. E a doença cognitiva, ela pode vir ou de um transtorno de personalidade, ou de um comportamento devido a uma lesão ou disfunção cerebral. Então, assim, eu tenho essas questões. Pode ser o grau mais leve, pode ser o grau mais complicado, né? Pode ser essa questão. Uma segunda questão muito importante, que é nova, que é novidade da portaria, é a questão dos adictos. O que é adicção, para quem não sabe? É vício. É a doença gerada pelo vício. Vício em quê? Todos os tipos de droga, em álcool, em qualquer potencializador.
Estamos aqui com um cafezinho. O cafezinho é um perigo. Nós somos geração millennial. Nós tomamos 10 xícaras de cafezinho para aguentar um dia. Isso já é considerado doença de trabalho. Eu não tomo café, gente, então... Pô, me largou sozinha nessa. Olha que Não gosto de café. Já tomei algumas vezes, mas sem açúcar. Mas com açúcar, parece que não desce. Olha, gente, não sabe tomar café. Não. Tem um amigo que ele fala assim, se você ainda não toma café, sua vida não tá ruim o suficiente. A gente tem um estagiário aqui que é viciado em café. Eu acho que ele conhece muito bem. Eu compro assim, de fardo já, sabe? Esse estagiário também é conhecido como meu filho. Mas desde pequeno gostou de café? Mas a gente não trabalha com nepotismo, tá, gente? Eu vim primeiro, ele veio depois. Então, é assim, os vícios, eles são muito importantes, por quê? Porque as pessoas, elas buscam, pelo preconceito, não um tratamento mental. Elas buscam parar a dor. Eu saio do meu trabalho de sexta-feira. O que a gente faz? Happy hour. Um cervejinho, um churrasquinho, um pagode. Tenho uma grande amiga, beijo, Júlia. Ela largou tudo, montou um bar maravilhoso, cozinha super bem. Foi pra Forbes do ano passado, propaganda de marcas famosas. Júlia, te amo. A gente terminava a aula de sexta-noite, o metrô tava nessa calçada. Não sei porque a faculdade era nessa calçada, o metrô era nessa calçada, a gente descia pela outra. Mágica. Era na Vergueiro? Na Vergueiro. Conheço. A gente descia, aí a gente caía do outro lado. Do elevador a gente caía do outro lado. Do outro lado sempre tinha um bar. Desse lado não tinha, mas do outro lado tinha. Desse lado agora tem. Aí a gente parava e era assim, tinha sempre a bebida em dobro. Você compra um, ganha outro. E quando você compra um, ganha o outro, e aí você tá em duas pessoas, isso é muito legal, porque sempre um tá... Não, olha, vamos pagar duas, que aí nós já tomamos 4. E aí você vai ali, você começa com a bebida, começa a beber na sexta. Nossa, vamos começar na quinta? Quando a pessoa percebe, ela tá bebendo a semana inteira. Ela tá com vício. E aí ela tá bebendo após o trabalho. Ela começa a beber também no horário de almoço. Isso já começa a ser muito complicado. Quando ela bebe dentro do horário de trabalho, ela tá pedindo socorro. Não é uma pessoa que é vadia, não é uma pessoa que tá ali, que ela quer perder o emprego, que ela não respeita a chefia, que ela não é o que a empresa entende, claramente. Por isso que é muito importante eu colocar que a adicção é uma doença, que o vício é uma doença. Porque eu preciso explicar que foi você que gerou aquilo. Foi a sua cobrança naquela reunião de terça-feira à tarde que fez a pessoa beber para dormir na terça-feira à noite. Então, o vício, ele vai piorando. Porque a bebida, ela atrai outras drogas. Então, do canabidiol ao opiáceo, morfina, o crack, a cocaína, são todas as classes de... O próprio cigarro, né? São todas as classes de vícios que eles estão dentro de um processo que ele leva a pessoa a ter uma doença do trabalho. A ter uma doença que justifica. O que justifica você beber hoje? Meu trabalho. Meu trabalho me obriga a beber. É uma camiseta engraçada do Instagram. Não é. É uma doença gravíssima que muitos brasileiros sofrem. Quantos tios, pais, avós, nós não tivemos que trabalhavam, por exemplo, em construção e tinha sempre a bebida? Isso já era uma doença do trabalho há muito tempo. E ela vai ser reconhecida agora porque a gente está num ambiente de escritório, porque a gente está num ambiente diferenciado. Mas é doença, sim. E como é doença, tem tratamento. E qual vai ser o tratamento? A psicoterapia e a psiquiatria. Só que vira para um colega que tá bebendo todo dia e fala: posso te levar no meu psiquiatra? Bêbado normalmente é calmo.
Você vai ver um bêbado bravo. E é o tipo de acompanhamento que você vai ter que ter. Você vai ter que explicar pra pessoa, olha, você não tá bem, você precisa procurar tratamento. Existem muitas clínicas, as clínicas não são baratas, as clínicas, a maioria dos convênios médicos cobrem boas clínicas. As instituições religiosas cobrem clínicas, a maior parte de clínicas. Então, doar para uma instituição é muito importante, sabe? Você fazer o que é bom pro outro também é muito importante. Então, assim, essas instituições são muito importantes. Mas é mais importante ainda você perder o preconceito. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Ainda existe muito esse Muito, preconceito, né? muito preconceito. As pessoas falam de psiquiatra, não, que eu já vi a camisa de força, que já vê trancado dentro de um hospital Exatamente. psiquiátrico. E não, e fazer o tratamento, passar com o psicólogo, não tem preconceito, a gente é cuidar de você. E você tem que saber o seu limite. Por exemplo, eu sou uma pessoa borderline, a gente já falou isso em outros vídeos. E acontece de eu estar em reuniões de um meu local de trabalho, um dos meus locais de trabalho, e eu precisar de um SOS. Falar, não, tá saindo do limite. Se você coloca o colar de girassol, você avisa o outro que você tá conseguindo se manter muito grave. Abre a bolsa, pega o remédio, toma, acabou. Primeira vez que eu fiz isso, nossa, meu Deus, a pessoa tomou um remédio no meio da reunião, que desrespeito com a reunião. Eu falei, a outra opção era eu passar mal. Qual era a falta de respeito? É o meu limite, é o que eu quero, o que eu posso. Hoje eu já lido muito bem, assim. Eu já abro a bolsa, pessoal. Às vezes eu vou pegar uma balinha, pessoal. Lá. Ó o remédio. Ó o clô. Não, às vezes não é o clô. E outro caso ali dessa doença, essa questão das doenças vinculadas às substâncias, é muito importante que agora a perícia do INSS, ela tá modificada. Porque assim, eu vou ter que abrir um acidente de trabalho. Então, qual é o procedimento agora? Estou no meu local de trabalho. Fiz uso de uma substância. Fui pego. Ou pedi ajuda. São duas opções possíveis. Abre-se um acidente de trabalho, um CAT. Eu vou marcar uma perícia e eu vou encaminhar essa pessoa para o tratamento. Pode ser que eu tenha que encaminhar para internação. Pode ser que eu consiga um caminho mais leve. Vai depender do grau do vício do que está acontecendo. Internou, talvez o perito tenha que ir no local. Tem perícias que vão no local e eu vou ter que recuperar no local. Só que também pode acontecer, no pior dos casos, o desemprego. Quando o seu desemprego, não esqueça que você ainda está doente. O que acontece? Quando você contribui para a Previdência Social, para o INSS, você contribui e a sua contribuição vale por um período de 12 meses. Você tem 12 meses ali de assegurado. Então, eu tô há 6 meses sem trabalhar, só que eu tô muito doente. Eu tô com um vício muito alto, eu vou precisar de um benefício para poder me internar. Você pode passar no médico, pedir um atestado, o médico vai ter que te dar um atestado com CID de uso de substâncias. Você vai até o INSS, dá a entrada com o teu pedido de afastamento. Aí não vai ser por doença do trabalho, porque você vai estar desempregado, mas você vai receber o auxílio de saúde. Você vai receber algum auxílio. Auxílio doença você vai receber. Não é auxílio acidente, porque você não vai estar no ambiente de trabalho, mas você recebe um auxílio. Você tem que receber um auxílio. Entendi. Você ia complementar mais algo? Então, pode falar. Eu ia falar, já comentando sobre essa questão da psiquiatria, de cuidados, de psicologia, eu ia dar um recado para vocês, da Clínica Vida Mental, que é uma clínica aí que já está há mais de 20 anos trazendo um trabalho excelente de psicologia, psiquiatria e nutrologia. Então, hoje a gente tem 2 unidades, uma em São Bernardo do Campo e outra na Vila Mariana. São mais de 30 profissionais trabalhando para dar assistência, para tratar das doenças mentais, somente aí depois da pandemia. E a gente tem uma equipe
multidisciplinar que vai te ajudar. Então, se você tem um convênio que está lá na nossa relação, no nosso site, www.vidamentalbycremed.com.br, vocês podem entrar em contato com o número 11 4124 7769. Esse número também é o WhatsApp. Agenda sua consulta, passa com um psiquiatra. Agenda terapia, a gente não tem preconceito, é cuidar da saúde. Cuidar da saúde é o bem que a gente vai fazer por nós mesmos, né, doutora? E eu falo também da clínica, pessoal, eu não tenho plano de saúde. Essa é a única clínica que eu conheço que ela não tenta extorquir um paciente. Então, o valor também é muito acessível para quem precisar. Exatamente, já a gente vai dar um recado para vocês aí que não tem convênio e quer pagar um valor muito bom. Mas antes disso, doutora, eu queria saber um pouco mais como ficam as doenças pré-existentes nesse caso. Vamos lá, Renan. É aquela questão. A gente brinca que chegamos num momento em que quem não tem doença psiquiatra hoje em dia é porque ainda não foi diagnosticado, né? Só falta diagnóstico. Mas o que vai acontecer? Eu vou ter que não mentir. Cheguei no médico do trabalho, sofre de algum problema de saúde? Sofro. Eu não posso deixar de ser contratado exclusivamente pela minha doença pré-existente. Cheguei no ambiente de trabalho, sofre de alguma doença? Sim, sou borderline. Não vamos te contratar. Tá bom, de processo. Mas a pessoa, ela fala isso ou ela, tipo, meio que... Se ela fala, não quero falar sobre isso. Então, ela pode não falar. É assim, o que é importante, pessoal? É importante vocês explicarem para viverem um bom ambiente de trabalho. Se você entra no ambiente de trabalho e daqui 10 dias você tem uma crise e ninguém sabe o que você já tem, não vão saber cuidar de você. Não vão saber te dar uma segurança. Claro, a gente tem muito medo do preconceito, né? De tudo que acontece. Mas, assim, a doença pré-existente, primeira questão, ela não pode ser preconceituosa. Se eu vou para um local de trabalho, faço uma entrevista. Na entrevista, raramente você vai entrar nessa questão de doença do trabalho. Vão perguntar, né? Tem filho? Qual a sua disponibilidade? Se já tem experiência? Vai ser mais nesse sentido. Passou disso, vai falar-se de medicina do trabalho, você vai passar por um médico de trabalho. Todas as empresas contratam após uma perícia médica. Passou na perícia médica, você vai ter que falar a verdade. Por quê? Se você mente na tua perícia médica e depois você vai ali no teu ambiente de trabalho, e você já tinha uma doença, você não tem a cobertura. Você tem que falar a verdade. Então, olha, eu tenho a doença. Eles não podem, se você chegar... Porque, assim, quando você chega no... Qual é a etapa? Então, você passa por uma entrevista, uma dinâmica... A última etapa é passar no médico do trabalho. Então, se você for reprovado só nessa última etapa, claramente é porque foi pela reprovação do médico do trabalho. Então, você tem o direito de processar a empresa na esfera trabalhista, pedindo um dano moral, falando, olha, não me deram emprego, mas... Eu mereço dinheiro por causa disso, porque isso vai ferir o seu dano. Então, tirando de você a tua capacidade de pleno trabalho que você tem, eles vão ter que se adaptar. E é uma questão que você tem que entregar uma meta. Vamos pensar nas pessoas que trabalham com call center. É um público que sofre demais. Eu acho que 89% das pessoas que trabalham em call center saem de licença psiquiátrica, gerada pelo ambiente de trabalho. Tá muito complicado. Então, assim, avisei, tudo bem, não sofri preconceito, fui contratado. Você vai trabalhar. Sempre mostrando, eu lido com isso, não lido com isso, eu lido com isso, não lido com isso. Você vai se mostrar, você vai fazer o seu dia a dia. Aí também, pessoal, não vamos fazer o jeitinho brasileiro, né? Não vamos brincar de Brasil, que a gente tem problemas de, não vou fazer isso porque o meu ambiente de trabalho tá me fazendo mal e na verdade não aconteceu nada. Porque assim, às vezes a pessoa, ela se trava no seu diagnóstico. Isso acontece. Uhum. Aí, nossa, eu tô descobrindo os meus limites e tentando descobrir os meus limites, eu ainda não sei se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Tudo bem, trabalhe com a verdade. Mas não vai se negar a fazer um relatório,
porque tá dando horário. Ai, não, vou negar o meu relatório porque vou aproveitar minha... Porque, assim, é nítido quem tá passando por um problema, quem tá abusando de ter um problema. Uhum. Quem é chefe consegue identificar essa questão. Você não precisa ir muito além. Tá? Então, é assim, tem que tomar cuidado. Eu tive um cliente semana retrasada, que ele precisou desligar um funcionário, porque o funcionário trabalhava um dia sim, 4 não. 2 dias sim, 3 não. Então ele nunca trabalhou uma semana inteira. E ele nunca apresentou um atestado. Ele falava, olha, é que eu sofro de ansiedade. Ah, é que eu tô com crise. Tudo bem, você foi no médico? A gente pode te levar no médico? A gente quer abrir um acidente de trabalho? Você tá tomando remédio? Você tem dinheiro pro remédio? Você precisa ir no posto? Não tem no posto? Assim, a empresa deu toda a assessoria para ele. E essa pessoa, não, eu decidi que eu não quero trabalhar. Tudo bem, vamos fazer um acordo. Procedeu-se a demissão. E aí a pessoa, alcoolizada, uns 4 dias depois da demissão, foi na porta da empresa. Falou, eu vou processar vocês porque vocês foram preconceituosos e me demitiram porque eu tenho uma doença, eu sou ansioso. Calma, nós temos provas. Lembra que eu falei, façam prova de tudo? Do jeito que vocês vão fazer prova, a empresa também vai fazer prova. Então, ela vai ter lá no teu prontuário médico a tua evolução. Você está sofrendo algum assédio? Você está sofrendo alguma coisa? Por exemplo, esse começo de ano, foi no começo ou foi no final do ano? Agora eu não me recordo. No meu ambiente de trabalho, nós respondemos um questionário para se adaptar, foi no começo do ano, para se adaptar a essa legislação nova. Vamos entender se o funcionário tem alguma dessas doenças pré-existentes. Então, teve a pandemia, a gente não conhece o nosso funcionário agora, né? Porque ele ficou muito tempo fora, ele voltou. Eu preciso saber o que está acontecendo com ele. Então, foi feito um formulário onde você tinha que preencher. Se você tinha alguma restrição, o que estava acontecendo. E, através desse formulário, foram encaixando as competências possíveis, sem esforçar muito, sem desgastar. Não é esforçar, né? Porque esforço esforço é uma coisa positiva, de você alcançar aquilo que você tem. Agora, um desgaste, eu não preciso gerar um desgaste no meu funcionário. Ele vai bater a meta dele, ele vai trabalhar feliz, ele vai trazer um ganho para minha empresa, ele vai vestir a camisa se ele se sentir confortável e abraçado. Se ele não se sentir assim, ele não vai. E é essa a grande diferença, né? Isso que a gente vai tendo no nosso grande questão. E aí a gente tem que falar muito, Renan, dos benefícios. Certo. Por que precisamos falar dos benefícios? Porque, assim, o acidente de trabalho, que é aquele que eu recebo pelo INSS, mas a empresa paga para o INSS, é uma coisa. O auxílio-doença é outra, que é o INSS pagando sozinho para você. As empresas tentam não ter prejuízo, porque elas têm que bancar o tratamento do funcionário. Então, se eu gerei no meu funcionário uma crise ao ponto dele precisar usar drogas no meu ambiente de trabalho, dele pegar uma seringa e se drogar, eu encontrar ele desmaiado, eu vou levar ele para o hospital, eu vou ter que abrir o acidente de trabalho. Ele vai para o INSS, ele vai passar o tempo que ele precisar afastado. Yara, pode ser que ele demore 10 anos? Pode. Pra você ter noção, o adicto, ele precisa estar limpo há pelo menos 7 anos para ser considerado em alta. 7 anos. 7 anos. Então, eu vou fazer todo o acompanhamento. Dei alta. Tive alta. Do dia em que eu tive alta até os próximos 12 meses, eu tenho estabilidade de trabalho. Então, olha, voltou fulano. Putz, vamos nos livrar dessa bomba relógio. Vamos dar um jeito de mandar embora. Não pode. A legislação brasileira, ela protege o trabalhador
ao ponto de que se ele tem uma doença de trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade. Isso para todas as doenças, tá? Então, caí, machuquei as costas, tô com bursite porque eu passo muito tempo digitando. Todas as doenças que você passa pela perícia e você constata o acidente de trabalho, quando você volta para o seu meio de trabalho, você tem 12 meses. Mas esses 12 meses são para o caso de dispensa imotivada. Tipo, vamos nos livrar disso. O que vai acontecer? Me demitiram sem motivo, vão ter que me pagar esses 12 meses em dinheiro. Você pode demitir no primeiro dia, só que você vai ter que pagar 1 ano de salário. Aí você vai pagar 1 ano de salário com ele trabalhando ou sem trabalhar? Qual é o nível do problema que você vai ter para sua empresa? Aí você quer analisar caso a caso. Só que não pode haver abuso. Se houver uma falta grave, aí eu posso ter demissão por justa causa. Aí não tem estabilidade. Ia perguntar isso agora. Não tem estabilidade. Então assim, eu vou aproveitar que... Desculpa, mas a garganta secou. Eu vou aproveitar que eu tô em estabilidade, eu vou dar uma surra no meu colega de trabalho. Tô cansado da cara dele, né? Me estressou, torce pro outro time. O placar veio, né? Me encheu o saco. Se é falta grave, isso gera demissão por justa causa. Então, você vai passar pelo processo de demissão por justa causa. Você não vai ter direito à estabilidade se você for demitido por justa causa. Ou se você pedir demissão. O que, infelizmente, acontece na realidade brasileira é: você volta para o ambiente de trabalho, ele se torna muito pior do que ele já era. Muito, muito pior do que ele já era. E aí você vai ter 2 opções. Ou você volta a pedir licença saúde, ou você acaba pedindo demissão. E aí, quando você pede demissão, o direito entende que você abriu mão do direito que você tinha. Ou não, então, abriu mão, tudo bem, porque eu posso abrir mão de algumas coisas. Eu posso deixar de fazer algo por algumas coisas, né? Eu posso deixar de ser livre e querer tal coisa. Eu posso ter algumas restrições. Entendi. Doutora, e aí, por exemplo, no caso de uma possível rescisão indireta, como funcionaria isso? Então, a rescisão indireta, ela precisa de muita, muita, muita prova, tá? Porque a rescisão indireta, ela caiu no gol. O que é rescisão indireta? Deixa eu explicar. Na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, existem algumas hipóteses onde você pode pedir para ser demitido. Por exemplo, o meu chefe não paga o meu salário, então eu processo ele para ele me demitir, para ele pagar meu 40% do meu FGTS, para eu receber todos os meus direitos trabalhistas, toda a minha rescisão corretamente. Se você comprovar que você está sofrendo assédio moral por uma doença que foi do ambiente de trabalho, você entra com uma rescisão indireta e fala: olha, eu quero a minha demissão, mas recebendo a minha estabilidade. Isso é uma possibilidade também. Mas tem que existir provas para tanto. Tem que existir as provas. Por exemplo, infelizmente, eu tenho um colega que ele sofreu um abuso e dentro desse abuso ele acabou tomando uma medida um pouco fora do padrão, mas porque ele estava numa crise e ele foi demitido por justa causa. E ele já tinha um processo de rescisão indireta justificado nesse abuso. E quando ele é demitido por um surto, ele vai lá e junta na ação trabalhista e fala: olha, aumenta aí o valor da minha causa porque eu fui demitido e perdi todos os meus direitos porque não tive acesso a terapia, não tive acesso à busca. Tanto que ele é laudado, tudo corretamente. O mais importante, pessoal, é vocês terem laudo de tudo. Vocês acompanharem tudo sempre. Porque o grande problema das pessoas é ter atestado sem CID, não autorizar o CID psiquiátrico. Ou ter um atestado e falar assim: tive uma crise psiquiátrica e precisei ficar 3 dias em casa.
Aí você tá no hospital, médico, posso colocar o CID? Ai, não, doutor, põe outro, porque eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho depressão, porque eu não quero sofrer preconceito. Aí coloca um CID de dor de barriga. Aí, quando você vai entrar com uma ação, você tem 10 atestados com CID de dor de barriga. E você pede algo relacionado à depressão. Você não fez prova. Você tem que caminhar corretamente, justamente ali, ponto por ponto, para poder chegar no local certo. Você tem que chegar no ambiente correto. Então, assim, ter sempre uma terapeuta por perto. Hoje, as grandes empresas, elas oferecem terapia gratuitamente, assim. Elas têm um terapeuta do local de trabalho para estar ali, você fazendo um acompanhamento, parcerias com hospitais, com clínicas médicas. Então, é sempre muito importante você estar ali com a verdade. A gente precisa... Eu acho que eu tô tentando aqui lembrar de todas as nossas entrevistas, nossos podcasts. Em todos eles a gente cai numa vala comum que é o preconceito, né? Que é assim, poxa, mas eu já sou mulher, já sou afrodescendente, já sou jovem, já sou mãe. Eu ainda vou ter uma doença psiquiátrica que vai atrapalhar o meu problema, vai atrapalhar a minha contratação? Não é ainda. Não foi uma escolha minha. Então, a gente tem que falar assim, olha, essa é a minha verdade. É isso que aconteceu. Então, você tem que cuidar de mim. Entendi. Ô, doutora, e uma dúvida aqui que inclusive eu recebi aqui agora, e tem muita gente que fala, eu processei a empresa e aí eu não vou conseguir emprego mais em lugar nenhum. É uma grande dúvida que muita gente tem, muita gente fala, se você processar a empresa, você vai ficar com a ficha suja, você não vai conseguir emprego em mais lugar nenhum. Isso realmente existe? E pra gente quebrar esse mito e também informar as pessoas, porque tem muita gente que não se... fica com esse receio, esse medo, entendeu? Vamos lá. Hoje, 90% dos processos são digitais. Isso facilita muito a nossa vida. Então, assim, eu até brinco, né, com os alunos. Eu falo assim, você vai beijar alguém na boca, puxa o nome completo, pede o CPF da pessoa, puxa o nome completo e o CPF da pessoa no site do tribunal, vê se a pessoa tem uma herança para receber, né? Vê se a pessoa ali não tem um processo de violência, de ter batido na ex-namorada, na ex-mulher. Vê se tá tudo certo. Porque às vezes você tá entrando no maior problema da sua vida e nem sabe, né? Já a Justiça do Trabalho, ela é proibida de divulgar o nome de quem processa as empresas. Então, eu posso saber que a empresa está sendo processada. Por quem não? Então, por exemplo, eu sou advogada. Você fala, nossa, Yara, putz, eu tô aqui com o CNPJ de uma empresa, queria saber se ela tem processo. Eu vou lá e puxo. Putz, ela tem 10 processos, tem 15 processos. Aparecem os números dos processos. O máximo que vai aparecer pra eu te entregar é o número. Eu posso entrar processo por processo e saber o nome, se você já processou ou não. Mas eu também não posso deixar de te contratar porque você já processou alguém. Porque aí é uma forma de preconceito. Você vai sofrer um outro processo. Você vai sofrer processo sem nem ter contratado a pessoa. E assim, hoje, você vai pedir o quê? Antecedentes criminais, né? Que a gente pede ali para ter uma noção da pessoa. A gente vai muito em redes sociais. Muito, muito em redes sociais. Eu lembro que rede social, desde o começo, dava trabalho, né? Você vai lembrar, gente, tinha uma comunidade muito antiga, gente, no Orkut, que era assim, eu odeio acordar cedo. E muitas pessoas passaram a não ser contratadas porque elas estavam naquela comunidade. Porque era assim, se você é da comunidade que odeia acordar cedo, eu não vou te contratar porque o meu horário é de manhã. Então, assim, toma cuidado com as suas postagens. Eu tenho a minha página profissional, que é como você também tem a minha página pessoal. Minha página pessoal é a minha página pessoal.
é outra história. Então é ali, você vai fazer uma divulgação de uma coisa ou outra, vai fazer uma brincadeira, você vai colocar uma opinião ali um pouco mais política, né? Um pouco religiosa, um futebol, né? Que são aqueles temas que tinham o misticismo de não ser discutido é o que a gente mais tem que discutir. Mas assim, em lugar nenhum que você tente procurar, você vai achar um processo em nome do fulano. Você não vai achar. Porque a pessoa vai tratar como segredo. Então, o que vai ter? As iniciais da pessoa. Tem um site muito famoso que as pessoas costumam ir procurar coisas para ter problema. Então, assim, vou procurar o nome do meu amigo no site tal. Quem nunca jogou seu nome no Google, né? Ai, nossa, a pessoa tem um processo. Às vezes não é nem a pessoa, às vezes é uma pessoa que tem um nome igual. Nossa, fulano processor tal lugar. Mas assim, vai aparecer... se tem empresa, vai aparecer outras coisas. Agora, se você processou na Justiça do Trabalho, ela não vai liberar os seus dados. Então, a sua ficha não fica suja, porque não vai aparecer. Assim, o que vai acontecer? Se você morar numa cidade de interior, né, pequenininha, né, vamos falar de interior mesmo, de 50 mil habitantes. Você trabalhava no restaurante A e vai trabalhar no B, fala, fulano me processou. Aí não é nem a Justiça do Trabalho que faz a fofoca. É a comunicação. Aí é fofoca mesmo. Mas aí você pode processar a empresa que não te contratou e o fofoqueiro junto. Aí você já vai processar todo mundo. Então, assim, isso acontece, tá? Não é a Justiça do Trabalho que leva essa informação. É o povo mesmo. Nossa, vai contratar fulano. Tem uns clientes que eles trabalham... É muito organizado que eles são concorrentes e amigos, né? Eles todos são concorrentes. Aí eles são tão amigos que todos têm o mesmo advogado. Vai lá com o meu advogado, que ele é bom e todos têm o mesmo advogado. E aí, a gente conversando muito sobre isso, e a gente tava vendo os problemas dele. Mas não, fulano quando começa a dar problema, não trabalha mais nessa cidade. Porque a cidade inteira, só quem constrói naquela cidade são 5 empreiteiras. Então, as 5, passou na primeira, passou na segunda, passou na terceira. Quando passou na terceira, já deu problema. Falei, não vai pra quarta que já deu problema. Então, assim, eles se conhecem entre si. Se você tá num ambiente muito pequeno, isso vai acontecer. Não é certo. Você pode processar, você pode ter prova contra isso, processar e ganhar dinheiro. Mas você vai ter o seu trabalho, né? E assim, o processo, gente, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. O processo é ganhar dinheiro uma vez. Trabalho é ganhar dinheiro todos os meses. Uhum. Trabalho é o que vai te gerar uma aposentadoria. Você não vai ganhar um processo hoje que vai te aposentar para sempre. Para você ter noção, um processo, uma das coisas mais caras, que é perder um ente familiar, perder uma vida. A maior indenização já paga por uma vida foi de R$150 mil. Teve uma empresa de anticoncepcional que teve um lote que eles fizeram um teste. Vamos colocar açúcar na pílula. E liberaram um lote. E algumas mulheres engravidaram. Porque elas estão tomando açúcar. Uhum. E aí, doutor, como é que eu engravidei? Aí fizeram um teste na cápsula, açúcar. Vamos processar. Eu te dou R$200 mil. R$200 mil não cria uma criança. Não. Um filho do 0 aos 18 custa 3 milhões. Por que a gente é pai de pet de planta hoje em dia? Porque é caro. E aí, os processos vão acontecendo. É isso aí. Vamos dar um recadinho aqui para vocês. O nosso cartão VM+, é um cartão cheio de benefícios, saúde e desconto para vocês. Então, se você quiser ter desconto em locais de eventos, lazer, cinema, shopping, lojas virtuais e também aqui na Clínica Vida Mental, em outros parceiros, ligue e adquira seu cartão VM+. O número é o 41247769 no WhatsApp e também no telefone. Ou através do nosso site www.vidamentalbycremed.com.br. Doutora Yara. Renan.
por hoje é só? Por hoje é só. Mas já vão marcar outros encontros aí marcar pra gente próximos. conversar. Tem muito tema. Inclusive, se você estiver assistindo isso, tiver dúvidas de alguma coisa, já manda um tema aqui embaixo pra gente conversar, marcar. Esse ano aí vai ser recheado de conversas, de podcasts. Vamos marcar também um podcast mais descontraído pra falar um pouco de futebol, porque particularmente eu não gosto de futebol, mas a A doutora gente ali... precisa ensinar ele a gostar de futebol, E sou palmeirense, gente, não gosto de futebol. Cara, mas eu Inclusive, fui, parece que teve... Alguém perdeu ontem, doutora? teve um tal de um... De um time aí que perdeu ontem, né? Um verde e branco... Um preto e branco da capital perdeu pra um preto e branco do interior. Ah! Mas é complicado. Gente, o nosso bullying é com o estagiário, tá? Tá, gente, é com o estagiário. Corintianos que estiverem nos ouvindo, a gente gosta de vocês. Busquem a gente. É só o estagiário. Doutora, Gente, muito obrigado novamente obrigada por estar sempre. aqui, por essa parceria que vem crescendo aí. A gente vai conversar mais vezes. Manda um beijo lá pro pessoal do escritório, Obrigada. pra doutora Jane. Jane. Fala pra ela que eu quero ela aqui novamente também pra doutora gente Jane é mais conversar. Esses dias eu encontrei com ela aqui no corredor, a gente conversou bastante. Contei a história da cicatriz aqui na cabeça, que um dia eu vou reservar um A podcast gente faz um podcast só pra isso, gente. só disso, inclusive. Mas muito obrigado por estar aqui. Sabe, gosto pra caramba de você, do Kaique. E vamos marcar um dia pra gente conversar mais e distrair um pouco. Beleza. Pessoal, prazer estar aqui sempre. Muito, muito obrigada. Eu agradeço muito a doutora Eldi por N motivos e principalmente por esse espaço. Nós temos um ideal muito conjunto, que é o ideal da informação. Então, ele vai lá no Instagram e fala, doutora, olha, eu vi esse tema, vamos gravar. Eu falo, doutor, esse tema, vamos gravar. Então, a gente tá sempre gravando junto. Engraçado que a gente nunca conseguiu gravar junto, nós dois, assim, nós nunca gravamos juntos. Eu sempre gravei temas com ele gravou temas propostos por mim, nós nunca gravamos juntos. Mas eu só tenho a agradecer esse espaço de conhecimento, é o melhor espaço que vocês vão ter. Não usem o YouTube só pelo stand-up, pelo rock, pelo pop, pelo samba, pelo clipe. Usa o YouTube para informação, para sua saúde. Beijo. Até a próxima, pessoal. É isso aí, gente. Muito obrigado. E vou fazer o convite novamente para seguir as nossas redes sociais, tanto do escritório... Advocacia.gb. Isso mesmo, e aqui da Clínica Vida Mental da Clínica e da Vida Mental Perícias, vidamental.perícias. Muito obrigado pela presença e até mais, gente. Um grande abraço.